Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, em tempos que nós estamos vivendo, a humanidade toda está preocupada, né, em manter a saúde, manter suas nações, sua integridade, sua economia. Mas tem muita gente que se aproveita da tragédia humana para se dar bem. Nós temos quadrilhas que fazem isso. E no Brasil nós temos uma que já está montada há muito tempo, mas agora eles estão agindo de uma forma que quase ninguém está percebendo e eu quero chamar a atenção de você para esses aspectos. Se você chegou agora, se inscreva no nosso portal aqui, dê o joinha, compartilhe, porque os temas que a gente vai tratar hoje aqui, gente, eles sofrem restrições da plataforma. Quando a gente toca em outros temas, os vídeos têm muito mais audiência. Então esse aí eu vou precisar contar com você mesmo para alertar outras pessoas para jogar essas questões. Talvez a gente não consiga modificar absolutamente nada, mas pelo menos se a gente mantém a informação sobre o que está acontecendo, a gente consegue pelo menos manter a nossa sanidade, né? Então vamos aqui trabalhar em cima de algumas questões. Algumas pessoas têm pedido para comentar aqui a aprovação do governo Bolsonaro ou desaprovação em meio à pandemia. Eu acho que é impróprio até a gente comentar esse assunto, porque é imprópria a pesquisa. A gente fazer uma pesquisa durante uma comoção é um negócio absolutamente sem sentido. É como se você chegar no velório de uma pessoa e entrevistar as pessoas o que elas pensam do morto, né? Ou numa tragédia, se elas acham que as vítimas eram legais, se não era. É uma coisa meio fora de propósito. Os grandes meios de comunicação, hoje no mundo, eles estão informando as suas populações do que está acontecendo, de como se prevenir da doença, o que se pode fazer e cuidando de alguns dramas da sociedade que estão passando por essas situações. Aqui no Brasil, nós temos esse comportamento também dos meios de comunicação, mas eles estão trabalhando também de uma forma organizada e orgânica para esconder aquilo tudo que está se passando nos esgotos das coisas mais inconfessáveis no meio de uma tragédia como essa. Enquanto tem muita gente sofrendo, muita gente preocupada, existe um grupo que está atuando de uma forma muito bem pensada como é que eles vão se dar bem no meio dessa situação toda. E a gente vai revelar algumas questões aqui para vocês. O Eduardo Moreira, no vídeo que ele publicou nesse final de semana aqui, ele mostra pra gente que no meio dessa tragédia está acontecendo exatamente isso que eu estou falando com vocês. Vamos pegar um trecho aqui. Está para ser votado um absurdo no Congresso Nacional referente a um pacote de ajuda para os bancos que vão poder vender seus títulos podres em carteira. Bom, então ele está falando aqui que banco está sendo pensado como uma entidade, né, a ser beneficiada no meio dessa crise. Quando a gente pega a proposta de emenda constitucional que ele alertou, eu fui ler toda ela e a gente vê o tratamento que os meios de comunicação vão dando a essa questão. Orçamento de guerra, né? Câmara aprova projeto que aumenta gastos durante a crise. A expressão orçamento de guerra, ela não é ao acaso, é para comover as pessoas. Quem é que pode ser contra um orçamento próprio de uma guerra, para salvar uma nação de uma guerra? Só que no meio dessa expressão, que tem ali o apoio de pessoas especializadas em marketing, e tem uma coisa que está acontecendo no esgoto. A rigor, a gente nem precisava ter uma emenda constitucional tratando de finanças em épocas de guerra, porque nós estamos diante de uma pandemia que, obviamente, permitiria a qualquer gestor para fazer gastos extraordinários para salvar o seu próprio povo. Isso não seria objeto, não seria próprio de ser discutido judicialmente. E então, aproveitando então essa falsa ideia que os governantes precisam de uma lei especial para meterem na Constituição uma reforma de autoria do deputado Rodrigo Maia. O que leva o Rodrigo Maia a ficar pensando, se preocupando sobre a saúde de banco é um negócio complicado, né? Porque essa emenda constitucional, esse projeto de guerra, não fala nenhuma vez, não usa a expressão população, povo, cidadão, indivíduo, bem-estar, direitos humanos, nada disso. E no seu parágrafo 10º acontece exatamente isso. A autorização do Banco Central para pegar dinheiro bom do povo brasileiro para comprar moeda podre dentro de banco privado. Qual a ideia dessa gente? Onde é que eles se
colocariam assim dentro de uma certa legitimidade. É que se você pegar dinheiro do povo brasileiro e jogar para dentro de banco privado, o banco privado pode emprestar o dinheiro para o povo brasileiro, cobrando juros, obviamente, né? Então essa é a lógica. E como é que o assunto foi tratado no Jornal Nacional? O Jornal Nacional dedicou quase toda a sua edição, como tem sido o tempo todo, a tratar das questões do coronavírus. E tratou também, fez uma matéria sobre o tal orçamento de guerra. Na parte vital que cuida de dinheiro bom do povo brasileiro, que vai para dentro de banco, para banco, te emprestar o dinheiro, eles fizeram o seguinte, vamos lá. O projeto dá mais instrumentos ao Banco Central para ir ao mercado financeiro e comprar um conjunto maior de títulos públicos e privados, injetando mais dinheiro na economia. E cria um comitê de gestão da... E acabou. Eles falam desse, em mais de 1 hora e pouco de Jornal Nacional, eles tocam nesse assunto falando, mas escondendo. Eles não informam nada disso que eu estou comentando com vocês, que é pegar dinheiro bom para trocar por dinheiro podre. E que no final da história é o banco que fica beneficiado. Gente, as primeiras medidas que o governo fez em relação à questão econômica foi pegar 1 trilhão e 200 bilhões de reais de dinheiro bom e jogar dentro de banco para o banco fazer isso que ele está fazendo já, emprestando com juros mais altos do que os cobrados no mercado ou pela taxa Selic. Essa foi a primeira atitude. A segunda foi do ministro Guedes em querer dar R$200 para cada pessoa que está na situação de desespero. Só na cabeça de um psicopata é que poderia surgir essa ideia como uma ideia viável, uma ideia que pudesse atenuar o sofrimento do povo brasileiro. Mas o que a gente pode esperar de um ministro que foi um dos auxiliares na área econômica na ditadura Pinochet? Eu gosto de sublinhar isso aí, porque a gente precisa entender o caráter das pessoas para saber se a gente pode contar com alguma humanidade delas ou não. Esse cara, essa figura, ele trabalhou numa ditadura que matou e torturou mais de 30 mil jovens, estudantes, professores, poetas, profissionais liberais, políticos, enfim, pensadores lá no Chile para beneficiar uma ditadura corrupta e que possibilitou com que grupos econômicos se dessem muito bem. O mesmo personagem que trabalhou nesse governo, ele agora está aqui dentro do Brasil e a gente não pode nem se surpreender com esse tipo de atividade. Então, gente, quando a gente estuda direito penal, a gente estuda quadrilhas, a gente percebe que muitas quadrilhas dividem as suas tarefas. Um grupo vai à frente para arrombar, para assaltar, para aprisionar as pessoas, para cortar o cofre, mas tem um outro grupo que cuida da logística, cuida da aparência, cuida para distrair as pessoas estiverem passando ali, não perceberem que está acontecendo um assalto e para avisarem as pessoas que estão lá dentro do assalto que alguma coisa pode dar errado. É assim que está acontecendo no Brasil. Enquanto o mundo está preocupado com a pandemia e, naturalmente, todo mundo tem que ser informado, os meios de comunicação escondem situações que estão passando por dentro do esgoto para prejudicar ainda mais o povo brasileiro. Gente, pode parecer duro estar falando isso para vocês. Aliás, muitos dos nossos vídeos eles acabam caindo aí nesses algoritmos, acabam sendo meio desbastados, é por isso que eu toquei nesse assunto, né? Mas a gente tem que falar desse tipo de situação porque são situações muito graves e que estão passando despercebidas pelo povo brasileiro. E aí, meus amigos, quem é que pode comandar o nosso país, né? Quando a gente vê, por exemplo, a entrevista do presidente da República, que muita gente não gosta de escutar mais nada, quando no final da live dele foi perguntado o que ele poderia dizer para o povo brasileiro. Vamos ver o que o presidente diz aqui. Que com todo respeito, se crescer muito, vai ser muito difícil a vida deles também. Então, paz, tranquilidade para quem tem fé. A paz do céu está conosco, acredita em Deus e vamos brevemente aí, de acordo com decisão aqui de evangélicos e católicos, tem pedido para mim, para que a gente possa aí marcar um dia de um jejum de todo o povo brasileiro, para a gente ficar livre desse mal o mais rápido possível. Então, gente, tá aí. O presidente, ele não se coloca na condição de presidente. Não dá nem para a gente ficar mais analisando o que Bolsonaro fala, porque não é uma pessoa no seu juízo perfeito, né? Infelizmente, tem muita gente que ainda o segue e ele convoca na sua parte final, né, um jejum para o dia 5 de abril. Ele não citou a palavra, o dia, mas isso está circulando já nas redes. Seus apoiadores querem fazer manifestações públicas contra
as medidas de contenção. Eles acreditam que isso tudo é uma grande fantasia e estão provocando também outros grupos que nós façamos um jejum. Olha só, gente, se a gente fizesse um jejum, a gente orasse para Deus e conseguisse fazer com que Paulo Guedes desaparecesse para todo sempre, junto com a sua equipe econômica e o tipo de pensamento que eles têm, e mais os que estão mancomunados com eles nos meios de comunicação, ora, eu iria jejuar todo dia. Eu não sei como é que eu ia sobreviver, mas todo dia eu ia jejuar, que aí isso ia funcionar, né, gente? Então, o que adianta eles ficarem com esse comportamento hipócrita, esse comportamento salafrárico, de ficar orientando ou dando uma esperança para as pessoas que se você orar para Deus, você vai resolver as questões, enquanto, ao mesmo tempo, eles mantêm na área econômica os representantes do inferno, as figuras mais obscuras, as figuras mais gananciosas, os maiores psicopatas e estelionatários. Gente, se isso resolvesse de fato, seria uma grande medida, né? Mas isso tudo ilustra para a gente também como nós estamos vitimizados por essas quadrilhas. Se você tem dúvida, vá a um banco e peça dinheiro emprestado que você vai ver que eu não estou exagerando. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, desculpem mais uma vez a ênfase e ajudem a gente a espalhar o conteúdo do nosso portal, tá bom? Grande abraço, até lá.